Bom, pessoal, olá, eu sou Matheus, um dos colaboradores aqui do grupo, né, desse resumo. Nosso tema é banco de dados distribuídos com NoSQL, Redis como solução para melhorar desempenho e disponibilidade. Então, em geral, as empresas tendem a prestar atenção mais nos feedbacks dos usuários. E para aprimorar os seus serviços e sobressair perante esses concorrentes, né, é possível utilizar uma aplicação de enquetes online, nas quais as votações dos usuários são armazenadas no banco de dados. O problema é que essas plataformas podem ser acessadas por vários usuários, podendo ter problemas de desempenho, né, e de disponibilidade. Nesse contexto, né, o objetivo do nosso trabalho foi realizar um paralelo de desempenho e disponibilidade entre dois cenários do banco de dados, né, um ambiente centralizado e o outro distribuído em 3 instâncias no banco de dados. Os materiais que utilizamos foram o Redis, né, para a construção do banco de dados, o Python como linguagem de programação, né, para realizar a inserção dos dados no banco e busca, o Redis Benchmark, que é a ferramenta do próprio Redis para simular os acessos de vários clientes, né. Os processos, né, para a realização do projeto foi reuniões, que juntamente com todos os integrantes a gente definiu o contexto e as ferramentas, a modelagem, construímos as funcionalidades do banco de dados, apresentamos chaves e os valores. E a codificação, né, que foi a criação de scripts, né, para inserção e requisição de dados do banco centralizado e distribuído. Depois fizemos os testes, né, a etapa que faz os testes de carga nos ambientes centralizado e distribuído, analisando as requisições por segundo, né, para verificar se o desempenho do banco de dados e a disponibilidade do serviço. E o comparativo, por último, né, que depois da etapa de testes, é a gente realizar o comparativo entre os dois ambientes, o centralizado e o ambiente distribuído. Aí agora o Cleiton vai explicar para a gente a parte dos resultados de discussão. Bom, olá. Então, aqui, primeiramente, a gente fez o teste utilizando o banco de dados centralizado, com somente uma instância de banco de dados, e foram feitas, então, as inserções e requisições nesse banco de dados e também teste de disponibilidade, que seria, no caso, o banco de dados parasse de funcionar em algum momento. E então a gente obteve aqui alguns resultados como requisições. O banco de dados centralizado teve um total de 82.644,63 mil requisições por segundo e 84.459.046 requisições por segundo, por milissegundo, aliás. E então a gente fez o teste também no nosso banco distribuído, que no caso o nosso banco distribuído contam com três instâncias, uma mestre e 2 escravos. Os escravos são a réplica do ramo do nó mestre e eles ajudam na disponibilidade do banco de dados. No caso de ocorrer alguma falha, uma dessas outras instâncias que podem estar substituindo a, a instância que está com problema. E também trazendo mais disponibilidade, mais requisições por segundo para os usuários. Então, aqui a gente teve aqui os resultados aqui no ramo mestre. Tivemos esse total aqui de requisições por segundo na réplica 1 e, consequentemente, na réplica 2. Então, somando todos esses valores aqui, a gente obtém o percentual de requisições que o nosso banco suporta fazer por milissegundos para os usuários. E também para a busca também no banco de dados. Somando todos esses valores aqui, a gente tem o total de requisições que os usuários podem fazer. No caso de ocorrer alguma falha, como anteriormente tinha dito,
no banco de dados distribuídos, se ocorrer alguma falha na réplica 1, os usuários ainda podem contar com a réplica 2 e o ramo mestre para poder fazer suas requisições, tornando assim o banco de dados distribuídos uma opção mais viável e melhor para a aplicação. Bom, então foi isso, né? Finalizamos aqui a nossa apresentação. Aí aqui embaixo, abaixo vem para mostrar algumas referências, né, que a gente utilizou, né, para a construção do resumo. E é isso. Muito obrigado.